como relacionar a fé cristã com as explicações naturais da realidade que vem dominando o pensamento contemporâneo, desde o desenvolvimento da ciência e o desdobramento das ciências naturais ou mesmo das ciências humanas. Como ser igreja vivendo a fé e vivendo a vida na atual sociedade contemporânea, que tem se afastado claramente das referências básicas bíblicas do elemento da nossa fé. Certamente nós podemos ser tentados a fugir, né? Sai dela, povo meu, né? Desse mundo, dessa Babilônia corrompida. Mas o Senhor Jesus disse que é para a gente ser testemunho, e diz: eu vos envio ao mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu estou enviando vocês ao mundo também. Ok, como é que a gente faz isso? Como é que nós tomamos parte da vida na nossa geração, uma vez que a geração humana, especialmente no mundo cristianizado ocidental, tem se afastado dessas referências? Há esperança para alguém, para um grupo de pessoas, uma família, uma igreja ou uma sociedade que perdeu a fé na palavra de Deus, nas verdades contidas nesta palavra, no Deus da Escritura? Como podemos comunicar esperança para alguém que já não consegue mais acreditar naquilo que lhe foi ensinado na infância pelos seus pais ou na escola dominical? Como acender essa chama? Bem, como trabalhar com a perda da fé? Esses são certamente desafios dos quais nós não podemos fugir. Eu confesso para vocês que não saberia dizer se eu não tinha tanta sensibilidade para perceber isso da outra vez, mas desafios semelhantes a esse ficaram muito mais nítidos para mim com esse retorno ao Brasil, o retorno ao ministério aqui em Belo Horizonte. Eu me deparei com níveis de questionamento, de dúvidas e de embates até muito mais agudos do que foram aqueles que experimentei da outra vez. Isso pode ser um sintoma de uma mudança muito rápida que tem ocorrido em nossa sociedade. Isso me faz lembrar também as conversas que tive quando, com a minha esposa, nós visitamos a Nova Zelândia e conversamos com algumas pessoas lá. O país da Nova Zelândia, assim como a Austrália, experimentaram um dos mais rápidos processos de secularização da história da humanidade recente. Porém, esta realidade da secularização não é uma realidade puramente contemporânea ou exclusivamente contemporânea. Eu lhe convido a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. E você vai perceber que, de uma forma muito curiosa, este tema da secularização já estava presente na abordagem ministerial de Paulo no primeiro século. E assim nós damos continuidade aos nossos estudos sobre a fé reformadora, né? Pensando hoje sobre fé na secularização. Vamos ler juntos Romanos 12, versículos 1 e 2, versículos bastante conhecidos daqueles que têm convívio na igreja e com a palavra de Deus. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu vários estudos baseados nestes versículos. Hoje eu não gostaria de apresentar mais um deles, né? Não vai ser uma pregação expositiva nestes versículos aqui. Eu apenas destaco dele a realidade de que o drama com a secularidade não é um privilégio exclusivo da nossa geração. E aí vamos entender por que especificamente Paulo está falando disso. Veja, a primeira frase do versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século. Isso tem a raiz do que nós discutimos como secularização. Há três palavras que são derivadas
da palavra século na sua raiz. Elas são secularidade, secularismo e secularização. Elas estão interrelacionadas, mas elas abordam aspectos distintos. Vamos olhar cada uma delas aqui. Primeiro, a secularidade. A secularidade está para o secularismo, assim como a cristandade está para o cristianismo. Se nós falamos que cristandade é o sistema social, a estrutura civilizacional que foi construída com a base filosófica do cristianismo, nós dizemos que a secularidade é precisamente esse sistema social, estrutural da sociedade que se baseia no sistema de crença secular. Ok? E o que é o sistema de crença secular? Senão simplesmente a mudança do paradigma, de um paradigma religioso, que entende e interpreta a realidade como sendo essencialmente metafísico, a realidades transcendentais que explicam a realidade natural. A secularização é a negação dessa transcendência como fator de explicação da realidade natural. A realidade é tão somente o que está na matéria, na natureza. E ela se reveste de um antissobrenaturalismo e, portanto, também de um certo cientificismo e reducionismo da realidade a tudo aquilo que eu possa comprovar em laboratório. Isso está muito mais ligado à modernidade, ou ao modernismo propriamente. Hoje nós já vivemos um outro momento que os estudiosos da sociedade chamam hora de pós-modernismo, hora de ultramodernismo ou modernismo radical, que é a decorrência do modernismo, o desencanto com o olhar à vida como sendo puramente material, produziu essa realidade que nós estamos, que é o desafio do presente século. No primeiro século, havia já um desgaste e um ceticismo quanto aos sistemas religiosos tradicionais dominantes no Império Romano. As religiões pagãs que dominavam o Império Romano tinham caído em um certo descrédito. Uma boa parte da população duvidava daquele panteão greco-romano. Filósofos gregos mesmo, os chamados cínicos ou satíricos, né, também fizeram até piadas com esses deuses. Eles diziam, o que eles são? Né? Eles não são muito diferentes de nós, nos seus problemas morais, nas suas tragédias e tudo mais. Isso gerou uma certa descrença nesses modelos tradicionais. Com o vácuo dessa descrença, várias possibilidades e modelos alternativos de religião estavam sendo testados e experimentados. O cristianismo foi um deles. Não é à toa também que o cristianismo vai se espalhando pelo mundo. Ele vai oferecendo uma resposta que foi acolhida por muitas daquelas pessoas desencantadas com seus sistemas de crença anteriores, olharam no cristianismo e viram um sistema muito mais coerente, mais satisfatório, que responderia melhor às suas expectativas. E aqui eu já estou um pouco antecipando a conclusão, né? Porque, na verdade, a natureza humana não vai mudar ao longo desse tempo todo. Nós temos os mesmos dramas. Ok, vamos voltar para esse tema aqui. Como é que a gente interpreta a realidade da secularização, do mundo contemporâneo aqui, e a realidade da espiritualidade? Quando nós falamos em secularização, ou secularismo, né? A secularização é o processo de mudança do paradigma da explicação espiritual, religiosa, transcendental, última das coisas, dando sentido a tudo, inclusive a realidade material, para aquela puramente material. Né? O sufixo são dá essa ideia de ação, né? Do que a gente está fazendo. É esse processo de mudança de um paradigma para outro. Porém, nós temos que nos lembrar que a realidade do secularismo não é uma realidade de negação da espiritualidade. Como foi ocorrendo com a nossa sociedade ocidental especificamente, essa mudança de paradigma religioso, nós nos lembramos de um medievalismo teocrático, institucionalmente, acima de tudo, isso é importante nós percebermos, a visão de mundo cristã vivenciada pela Idade Média no mundo ocidental e a Europa, estou falando aqui basicamente, era ditada pelos cânones da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a voz oficial da teologia, do cristianismo e da realidade. Vocês se lembram que as próprias universidades nascem no contexto eclesiástico, em torno da teologia, da faculdade de teologia, e a filosofia vai se emancipando
tem tantas outras filosofias, mas a teologia era aquela ciência mãe e até reguladora dos outros. Quando nós experimentamos o iluminismo, o renascimento, reforma protestante, aquela amálgama medieval já não é mais garantida pela instituição católica romana. Primeiro, ela perde a hegemonia religiosa, não é? O mundo ocidental se divide agora numa Europa nórdica, norte protestante e a sul católica romana. Mas já havia experimentado 500 anos antes uma divisão da Europa ocidental do cristianismo romano, que depois se divide em protestante e católico, aqui, do cristianismo oriental, que é ortodoxo e que não tinha o Papa como um bispo. E isso é muito curioso. Eu acho a Europa fascinante até os dias de hoje de olhar, porque você tem esses 3 grandes ramos do cristianismo presentes e delimitado até século passado muito claramente pela região. A Europa oriental é a Europa ortodoxa, católica ortodoxa, a ocidental é no norte protestante e no sul católico romano. Só que todo este mundo europeu, e depois com a colonização do continente americano, com a ida para o novo continente, a Oceania, essa fé se espalha pelo mundo, principalmente, não é? Cabe uma reflexão mais específica sobre o continente africano, porque ela tem uma história um pouco específica de colonização, da entrada do cristianismo do meio ou de baixo para cima, porque em cima o Islã foi tomando conta e no miolo ficou mais as resistências das religiões tradicionais. Eu não vou me ater tanto à realidade do cristianismo africano aqui, porque tem muito a ver com a realidade experimentada no continente africano, com seus 50 países, aproximadamente. Eu não me lembro o número exato aqui, 53 e tal. Mas vou me ater um pouco mais à realidade do mundo ocidental, que é o que toca a nossa realidade aqui no Brasil, que, gente, acredite, nós não estamos distantes de tudo isso aqui, não é? O autor da obra que nós temos estudado, ele nos lembra 3 momentos no processo de secularização do mundo ocidental. E ele usa a figura da industrialização para explicar isso. Houve um primeiro momento que foi a era da industrialização do trabalho intenso, com a urbanização, que a Europa experimentou esse processo de urbanização, com a industrialização no fim do século XIX. E é importante nós vermos que com a industrialização existe todo esse êxodo rural, a concentração nas cidades. Vocês lembram de história, não é? A Revolução Industrial. Historiadores gerais e historiógrafos da igreja também identificam que foi a Revolução Puritana e os despertamentos religiosos puritanos que salvaram o Reino Unido do banho de sangue que se experimentou na França com a Revolução Francesa que teve. Porque houve, de fato, nesse período aqui, o que ele vai chamar de período músculo, né? Porque foi a força do trabalho mudando o mundo ocidental, marcando a produtividade de produtos industriais aqui, levando uma leva muito grande de população da zona rural para buscar alguma oportunidade de trabalho nos grandes centros urbanos. Isso marcou o mundo, né? Produziu tecnologia, produziu produtos em grande escala, riqueza. Não é à toa que o Reino Unido se estabelece como uma nação rica desde aqueles dias, né, até os dias de hoje, definitivamente. O segundo movimento, ele vai dizer que foi na metade do século XX, o que ele chama de industrialização de capital intenso, com a metropolitanização. Quer dizer, não foi só agora a questão da industrialização. Vocês se lembram de história também, se fala do capitalismo financeiro, né? Quando o próprio capital agora se torna a produção de grande marca do mundo ocidental e a busca disso, desta riqueza, da produção de riqueza. Ele chama esse período de período máquina. E, por fim, ele fala, no fim do século XX, a industrialização da informação intensa, a globalização. O mundo todo interconectado, a interação dos povos, informação vale ouro, né? Como se diz, passando de um lado para outro. Ele diz, esses 3 processos da indústria, do capital e da informação globalizada foram os movimentos que foram empurrando, século após século, o mundo ocidental de uma visão cristã do mundo e da realidade
para uma visão descristianizada, mais secularizada e materialista. É o meu esforço que gera o meu salário, que gera a minha riqueza, que gera o meu capital, que gera a minha capacidade de me comunicar, de entender a vida e de se experimentar. A pergunta é, e o que ele levanta, será que a fé acabou no meio desse processo? E eu gosto da provocação que o autor faz, né? Gosto. Porque ele diz assim, não, o que nós temos que perceber é que tanto a religião como a espiritualidade sofreram as influências destes movimentos e elas mudaram. Até então, nós tínhamos uma religião fortemente marcada pela instituição dominante. Você vê, antes, a Igreja Católica Romana dominava o cristianismo ocidental. Há uma ruptura de cristianismo protestante e católico, mas ainda assim fica-se nos grandes blocos nacionais, né? As religiões nacionais definidas pelos magistrados. Esse processo todo, ele vai levando em cada uma das etapas a mudança da religião. Veja que no primeiro processo de industrialização, no mundo protestante, houve uma perda de fervor religioso, de espiritualidade, houve uma tentação de achar que a vida é resumida só em trabalhar e pagar as contas. O que livrou a miséria foram, diz os historiadores, os grandes despertamentos religiosos, os grandes avivamentos experimentados. Então, ao mesmo tempo que a sociedade britânica e protestante, até europeia, experimentava uma produção maior de riqueza, eles também experimentaram uma religiosidade que também vinha numa velocidade muito grande. Claro, a gente pode olhar no olhar espiritual aqui dizendo, é Deus quem produz a renovação do seu povo, né? Ele quem restaura e quem renova soberanamente, mas essa ação de Deus também foi uma resposta ao momento que o pessoal estava vivendo. É como se aquela regularidade da vida religiosa de antes já não coubesse dentro desse mundo que estava mais dinâmico também e que o povo fosse afastando. Se aquilo tem cheiro de naftalina, não tem importância nenhuma, já não acreditavam. E houve um novo vigor religioso. No segundo momento, esse momento que ele chama de momento máquina, né, da capitalização, da produção de riquezas, nós vemos uma diversidade maior de religião também. É nessa época que há uma maior ampliação do trabalho, e veja, curiosamente, foi a época do grande movimento das missões mundiais. Chamado século de ouro das missões, foi precisamente o século XIX, indo para o início do século XX. Foi quando teve esse grande avanço também. Ao mesmo tempo que o mundo se desenvolvia, buscando novas formas de produzir riqueza, de achar riqueza também, e o homem foi procurando pelo mundo de uma forma que muitos acabam por criticar a expansão missionária ou evangelista como uma espécie de colonização religiosa, mas a verdade é que a fé cristã, evangélica, protestante também se espalhou pelo mundo como um todo. É preciso ter um olhar humildemente crítico para esse movimento para perceber que, muitas vezes, esta era uma relação, sim, simbiótica. Governos, empresas, nações queriam buscar riquezas, novos campos consumidores para os seus produtos e, assim, estenderam, mandaram navios, seus representantes comerciais para o mundo. Mas essas pessoas também eram pessoas que tinham sua vida, seu sentido e sua fé. E acreditavam, e muitos deles, não apenas os missionários especificamente, mas muitas pessoas que não eram missionários de carreira, eram cristãos convictos e por onde foram levaram sua fé também. Uma das coisas que eu percebi muito fortemente quando estive um curto período na Europa Ocidental, no período que estive em Portugal, é que uma boa parte, eu diria uma parte significativa da rejeição que é feita ao cristianismo no atual continente europeu, não é a rejeição do conteúdo bíblico da fé cristã, mas da experiência histórica cristã que o continente experimentou, que tem essa simbiose, ou seja, tem faces muito feias no meio da história também, né? De exploração, de guerra, de morte, de domínio, de assassinato daquele que pensava divergente. Então, assim, quando se olha para a história e se vê todo esse pano de fundo que não foi tão belo, e se reduz
o conteúdo da fé a apenas a experiência histórica, você nega o seu próprio conteúdo. Qual é a conclusão que a gente pode chegar a respeito disso? E a conclusão que eu chego e defendo é o seguinte: nós nunca tivemos, nem teremos, passado e futuro, até a volta de Cristo, uma expressão plenamente pura do cristianismo como a verdade sem contaminação. Não há. O cristianismo é um sistema de crenças daquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Mas esse sistema de crença, quando é posto em prática, é sempre posto em prática por pessoas que estão vivendo seu tempo, sua época, têm os seus valores, têm sua cultura, têm seu jeito de ver a vida. E nem sempre os cristãos, ou melhor, reformulando aqui, dizendo de uma forma melhor, e na maioria das vezes nós cristãos não conseguimos nos dar conta de que nem tudo aquilo que a gente toma por cristianismo é puro cristianismo. Há muito que é simplesmente a nossa maneira de fazer, o nosso jeito de ser e a nossa própria cultura. Então isso requer de nós mais humildade, né? E, por outro lado, a negação de que há os elementos cristãos verdadeiros é que leva muitas pessoas a se afastarem e dizer, olha, isso aí não é cristianismo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, isso não deveria nos espantar, não é verdade? Olha a história do povo de Deus. Desde que saiu do jardim até a volta de Cristo, nós vamos encontrar constantemente esses movimentos de distanciamento e de aproximação. Movimento de maior rendição àquilo que Deus diz e de reforma da vida, de restauração, desde as personagens bíblicas, os patriarcas e seus familiares, até o conjunto do povo de Deus como um todo também. Período de apostasia que parece que não há fé nenhuma, não é? Ao ponto de Elias dizer, eu estou sozinho aqui, todo mundo abandonou, está todo mundo seguindo Baal, e Deus disse, menos... Você não é o último biscoito do pacote, não. Eu reservei outros 5.000 que não dobraram os joelhos diante de mim. Mas quando ele olhava ao redor, parecia que estava tudo perdido, não é? Sem que necessariamente houvesse uma negação explícita da fé. Havia um certo conservadorismo confessional, mas uma apostasia prática muito forte. Será que a gente vive dias muito diferentes? Não, nós não vivemos. Este último momento, esse momento da globalização, do intercâmbio de povos, de culturas, gerou na nossa sociedade contemporânea, vem acompanhado também na sociedade contemporânea, numa desconfiança de absolutos, não é? De que a verdade não é absoluta, cada qual tem sua percepção, cada povo tem a sua cultura, é bom saber respeitar, ninguém tem a verdade e tudo mais. Isso se reflete também tanto na religiosidade, na religião, quanto na espiritualidade presente. Nós vivemos uma época de radicalização da individualidade e da valorização da genuidade acima da objetividade do que se é falado. Pensemos em nós mesmos. Nós, cristãos presbiterianos confessionais, que temos documentos que nós acreditamos. Como nos incomoda e como nos dá receio, se nós somos sinceros na nossa mente, em que nós podemos estar vivenciando o nosso culto e a nossa fé sem ser muito sincero de coração. Isso não nos preocupa? Não é? O receio que a gente tem de vir à igreja e ser simplesmente formal, né? Eu estou fazendo aquilo com formalismo e o meu coração está frio. Isso nos preocupa. E é importante que se preocupe também. Mas uma boa medida dessa preocupação não é simplesmente o receio de cair na hipocrisia. É muito mais ditado pelo fator que é o mais elevado da nossa geração, de que a experiência religiosa genuína é aquela que é sincera. Você já deve ter ouvido, já deve até ter pensado pessoas que dizem assim, pastor, eu não sou hipócrita, eu não vou mesmo para a igreja, porque Deus sabe que no meu coração eu não estou a fim de ir. Interessante que essa crise de hipocrisia ela se manifesta apenas na religião, né? A crise de hipocrisia não se manifesta no trabalho, por exemplo, não se manifesta na família, né? Quando você diz, olha, eu não estou nem um pouquinho a fim de passar o dia com você hoje aqui, eu vou morar noutra casa quando tem uma tensão. Percebe qual é o ponto? Por quê? Porque ela está contaminando o elemento religioso.
Os outros fatores da vida, até por essa secularização e pragmatismo, a gente diz, eu consigo fazer isso, mesmo que o meu coração não esteja muito envolvido, porque eu preciso pagar as contas no final do mês. Né? Essa é a pessoa que está aqui ao meu lado, é o meu filho, a minha mãe, seja lá o que for, isso faz parte, é indissolúvel. Mas o medo de que, se eu vou viver a religião sem tanta intensidade emocional, ela é mentirosa. Percebe o ponto? Isso tem a ver com essa subjetividade profunda. Veja, eu não estou negando a importância da sinceridade, porque a hipocrisia tem a ver com a negação da sinceridade, mas não simplesmente porque lhe falta genuinidade, mas porque está se buscando apresentar para os outros uma imagem que não é real. E isso é a hipocrisia denunciada por Cristo. A falta da genuidade, da sinceridade, é motivo de confissão na hora do culto de confissão, não de não vir ao culto. Por que nós temos dominicalmente um momento de confissão? Porque nós reconhecemos que somos pecadores e sempre que chegamos na presença de Deus, nós temos pecado para confessar. Percebe? E alguns deles podem ser apatia, desinteresse. Isso não deve ser motivo de eu não vir. Percebe qual é o ponto? Vamos seguir um pouco mais. Em virtude de toda esta mudança da desconfiança da instituição, a desconfiança do que é absoluto, o voltar-se para a subjetividade, é que a religiosidade nos dias contemporâneos ela se mostra muito mais diversa, a ponto de Taylor, que é um dos especialistas aqui, falar de um pluralismo galopante no plano espiritual. É aquela ideia de que no mercado há todo tipo de religião, para todo tipo quanto é gosto. Saia por aí e procure, você vai achar uma religião que satisfaça você. E veja, não é apenas diversidade religiosa, que eu estou falando de grandes segmentos, né? Cristianismo, budismo, islamismo, mas a sua experiência religiosa. Ah, não gostei dessa igreja é fria, aquela outra é quente demais, essa é morna mais ou menos. Não é? E aí a pessoa olha como um verdadeiro mercado ao ponto de dizer, é assim, porque no fundo o que importa e o que interessa é eu me sentir bem, né? Na igreja. Afinal de contas, é importante que a gente se sinta bem, né? E é. Agora, o que determina a minha vivência religiosa é a minha sensação de satisfação. Aí eu perdi o elemento essencial da nossa fé cristã, que é o quê? A nossa fé é essencialmente transcendental. É Deus vindo ao nosso encontro. E não eu desenvolvendo uma religião que eu me satisfaça. Porque o encontro com Deus, embora seja cativante por um lado, é necessariamente, preste atenção que isso é meio chocante, é necessariamente também desconfortante. Ou desconfortável. Eu estou dizendo tante, nem sei se existe essa palavra em português, né? O sufixo tante aqui, porque o NTE dá a ideia de que ele é ativo no processo, ele produz desconforto, entende? O desconfortável é só assim, estou me sentindo sem conforto. Em outras palavras, a presença de Deus ela incomoda. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos criaturas limitadas. Mas a presença de Deus não apenas incomoda, ela incomoda e ela resgata, ela atrai. É aquele drama de Moisés diante da sarça ardente, né? Estou com vontade de ir, mas é terra santa, eu tenho que tirar a sandália, eu tenho que me proteger. Não é? É João quando tem a visão do céu e ele se prostra. É Jacó quando acorda e diz, aqui é a porta do céu e eu estou vivo, eu vi a face de Deus e ainda estou vivo. Ao mesmo tempo que encanta, incomoda, porque nos mostra quem somos em contraste. Não é? O autor segue dizendo que, no meio de toda essa realidade que a gente vive no mundo contemporâneo, nós percebemos o ambiente urbano como o melhor palco para a gente entender o que ocorre. O ambiente urbano é um ambiente da diversidade, não é? Nesses dias que a gente fala tanto de pluralidade, diversidade, fica muito mais claro na grande cidade, não é? Você vê pessoas com todo tipo de roupa, todo tipo de todo de cabelo, todo tipo de metal em tudo quanto é parte do corpo. Está ao gosto do freguês. A religião também, o sistema de crença também. Você tem desde pessoas que adoram ETs e acreditam que os extraterrestres estão falando com ela e dando alguma resposta, até a negação de qualquer transcendência e um ateísmo racionalista profundo. O grande ponto
E o grande desafio, nos diz o autor aqui, em um ambiente de tamanha diversidade religiosa, eu gosto dessa provocação dele também, é que quando nós estamos diante de tantos discursos falando em nome de Deus, um dos fatores mais buscados por aquele que está em busca de um caminho é um fator chamado coerência, harmonia, sentido no que é dito. Porque se há uma descrença no conteúdo da verdade absoluta e na instituição, ela não é mais um fator de confiança como foi no passado, não é? Ou como é para os tradicionais. Quem é tradicional tende a acreditar na instituição. E isso é um problema quando a instituição perde o conteúdo, né? Foi a morte de, infelizmente, uma boa parte da nossa tradição reformada e presbiteriana no continente europeu. A instituição estava lá, com prédios seculares, no sentido de terem vários séculos, mas o conteúdo de fé já não mais estava. A crença na instituição manteve as pessoas presas em uma instituição que estava morrendo porque estava negando sua própria natureza, o seu próprio conteúdo. O que se busca em um contexto de desconfiança de autoridades e de instituições? Coerência. Aquilo que é dito é contrastante com o próprio discurso que é dito, em alguns momentos, ou é mais harmonioso? Aquilo que é dito e proclamado por essas pessoas é contrastante com a vida que elas apresentam, ou é mais harmonioso? E aqui, queridos, eu gostaria de confessar para vocês uma revisão que eu fiz desta realidade, olhando para a minha própria vida. Hoje eu conversava com um irmão que me deu uma alegria muito grande. Ele estava compartilhando comigo a sua experiência de mudança com família, uma série de desafios para um contexto bem difícil, com pouca expressão de fé. E eu falava com ele, me alegra muito o coração ouvir o que eu estou ouvindo. Porque, por mais doloroso que seja eu admitir isso, eu vejo pessoas que demonstram mais saúde emocional, equilíbrio e capacidade de construir a sua vida em harmonia com a fé do que eu mesmo muitas vezes consigo fazer. Isso para um pastor dizer, gente, é muito difícil, porque normalmente as pessoas imaginam que o pastor é o paradigma, né? Por que hoje eu tenho mais coragem de dizer isso? Porque eu tenho aprendido do meu Senhor na Escritura Sagrada que o paradigma, acima de tudo, é Ele. Todos nós somos os redimidos, os resgatados. Alguns, pela graça do Senhor, são mais rápidos nesse processo, né? Respondem mais rapidamente, né? Senhor, estou aqui, né? Entendi, leio, confio. Outros são mais lentos, né? A gente tropeça mais no meio do caminho, se arranha mais, chora, machuca mais os outros, dá mais cotovelada. Eu gostaria de dizer para vocês que eu estou entre aqueles que são os mais rápidos, mas eu sou um pouco mais lento do que eu gostaria de admitir. Qual é o ponto que eu estou falando aqui? Se nós temos como referência de espiritualidade nossa performance, nós vamos ter sérios problemas. Porque nós seremos tentados ou a negar o mal que ainda há em nós, e aí cair na hipocrisia, que é tentar demonstrar para outras pessoas uma ilibada performance que ninguém tem, não é? Ou desenvolvemos um cinismo simplesmente. É assim mesmo, nós somos todos pecadores. Mas se nós colocarmos o Evangelho no centro da nossa vida, nós vamos corar de vergonha quando errarmos. E isso também é cristianismo. É eu chegar para aquela outra pessoa e dizer, eu não sou necessariamente melhor do que você. Aliás, eu ter a humildade e a coragem, que só a fé cristã me capacita, porque o meu Salvador é Cristo, não sou eu mesmo, de eu me aproximar de alguém que não é cristão e dizer, cara, eu admiro você. Você é melhor que eu nessa área aí, nesse ponto. Percebe? Porque ele vai dizer assim, por que esse cara se aproxima de mim sem querer dar uma de que ele é melhor, é o gostosão ou o bonzão? Eu digo, por quê? Porque nós chegamos para ele e diz, porque eu tenho um Salvador, eu preciso de um Salvador. Por que eu olho para Cristo como meu Redentor? Porque eu preciso dele. Eu não sou capaz de produzir na minha própria vida as virtudes maravilhosas ao ponto de dizer, como Chapolin Colorado, sigam-me os bons, né? Eu vou dizer assim, sigam-me os pecadores como eu. Porque ao seguir Cristo, nós vamos melhorando. Cristo vai trabalhando na nossa vida. Eu sei que hoje
eu me pareço um pouco mais com Cristo do que parecia ontem, não é? E Ele é o meu Redentor. Esta coerência faz parte do discurso cristão e eu penso que é uma das grandes necessidades que nós temos. Um grande desafio que nós temos certamente é aprender a conviver com pessoas que pensam diferente de nós, que têm crenças diferentes de nós, e que quando você convive com essas pessoas, elas não são necessariamente piores do que nós. Como eu vou anunciar um Cristo para alguém que é assim? Eu vou anunciar o Cristo como um Cristo redentor e saber conviver. Um debate que ele levanta aqui é o seguinte: o pluralismo religioso, tanta religião, enfraquece a fé confessional? Sim ou não? Aí há divergências. Há alguns mais tradicionalistas que vai dizer, olha, esse pluralismo religioso enfraquece a plausibilidade de uma verdade, porque assim, é tantos discursos que as pessoas acabam não acreditando em uma verdade única, e quem fica defendendo uma verdade vai sofrer. Há uma parcela de verdade nesta afirmação. Mas há outros, esses primeiros são os predominantes no continente europeu. No continente americano se vai na linha oposta, né? São chamados teóricos da escolha racional. Ele diz a plausibilidade ofertada do pluralismo religioso oferece às pessoas a capacidade de buscar aquilo que ela precisa. E aí ocorre uma relação de mercado, como nós tínhamos caminhado anteriormente. Aí mais ou menos é o seguinte, nessa lógica, ofereça o melhor produto, não é? É claro que a gente não pode olhar a fé cristã como sendo um produto, não é? A gente não está vendendo religião, nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o ponto que eu gostaria de dizer aqui é aquilo que eu fiquei muito feliz, porque lendo esse autor, aí de novo, eu posso estar sendo arrogante e achando que eu tive essa ideia original, ou o que muito provavelmente ocorreu, como eu já descobri em muitos outros momentos, eu acabei lendo uma outra coisa e percebi que aquela ideia estava lá, eu tinha lido e tinha esquecido que tinha lido daquele cara e achei que era eu que tinha percebido. Ele fala da necessidade de nós trabalharmos em parcerias multiníveis. Gente, eu me lembro que essa ideia ficou mais clara para mim depois que eu estive no Oriente Médio convivendo com a igreja sírio-libanesa e vi alguns outros contextos. Eu acabei desenvolvendo a teoria do bloco pedagógico, que é o quê? Vocês lembram daquele bloco pedagógico, aquele que lida com criança, que você tem um pinozinho e vai colocando uma base maior, depois menor, até que chega de cima bem pequenininho, né? Forma como uma pirâmide, não é isso? Ele pode ser circular, mas pode ser quadrado também. A teoria que eu desenvolvi, e o autor coloca aqui, eu fiquei muito feliz por vê-lo, né? Uma pessoa competente colocando isso aqui, é o seguinte: nós temos que aprender a nos relacionar com as pessoas distintas, com níveis distintos de comunhão. Quanto mais vasta for a nossa relação, mais superficial é. Mas eu tenho que saber que eu não sou chamado por Deus para cortar relacionamentos e estabelecer apenas exclusivamente com aqueles que são da mesma medida que eu sou. Necessariamente nós temos medidas de relacionamento diferentes com as pessoas, mas se nós entendermos isso claramente, vai ter mais tranquilidade e paz no coração para relacionar. Vou ilustrar. Se nós estamos falando de problemas e de demandas universais da humanidade, cabe a associação com todo o ser humano. A preocupação com o clima, com o desmatamento, com a ocupação indevida do espaço público. Com quem que você vai se associar para lutar estas causas pelo bem comum? Com todo mundo que sofre com isso. Ah, mas não há união entre o crente e o incrédulo. Não há união de comunhão espiritual. Mas há uma união da massa para uma boa causa compartilhada em comum. Percebe? Então, no sentido universal, uma comunhão universal. Qual é o nível dela? Ela é mais superficial. É aquilo que atinge a espécie humana, ou mesmo a criação como um todo. Eu posso e devo ter relação com as pessoas que têm mesma preocupação. Depois se sobe um nível, não é? Um estado que cresce cesseando a religião, cabe uma associação com todo mundo que quer ainda manter o direito religioso, independente da religião. Eu não estou propriamente dizendo que a sua religião é pior do que a minha é melhor do que a sua, dizem que só uma é verdadeira. Não é aqui a hora desse debate. A hora do debate é dizer o seguinte: você ainda quer ir para a sua igreja? Eu quero ir para a minha.
Se a gente não se unir, nem eu nem você vai. Então vamos nos unir aqui para que a gente tenha um direito de continuar experimentando nossa religião, não é? Eu indo para a minha, você indo para a sua, e quem quiser mudando de uma para outra. Se assim o quiser, percebe? Não há nenhum problema nisso. Nós estamos lutando contra um Estado limitador da experiência religiosa para garantir o direito de tê-la. Quem? Todos que queiram tê-la devem lutar. E aí nós nos associamos. Veja, dá para você ter uma briga um pouco melhor aqui, né? Mais profunda, tal. Aí depois você passa por um outro segmento. Quando a fé cristã começa a ser criticada, ser oposta, ser escarnecida, cabe uma associação com todos aqueles que professam a fé cristã para lutar contra isso, denunciar. Nós vivemos dias semelhantes. Muitas vezes você vai encontrar escritos, livros, vídeos produzidos por evangélicos e católicos contra preconceitos contra cristãos, que se tende a negar, mas existe. Isso é possível. Né? Eu mesmo, há 2 anos atrás, ou 3, não me lembro exatamente, participei de uma conferência aqui em Belo Horizonte, uma conferência de conservadorismo. Eu era a voz protestante no meio de outras vozes lá que estavam. Preste atenção, eu não estou falando aqui de ecumenismo, nem de culto, nem de adoração. Estou dizendo de lutar forças para garantir. Isso eu vi lá no Líbano. Como os cristãos são mais ou menos a metade da população, e há uma metade muçulmana muito forte, eles dizem, olha, eles tinham, nas instalações da igreja presbiteriana, ocorriam reuniões regulares da cristandade, todo mundo que era do segmento cristão, para pensar as estratégias para não serem engolidos pelos outros, representantes no governo e tudo mais. Era culto? Não, não era culto. Era reuniões políticas, sociais, pensando a pauta religiosa do país. Percebe? Avancemos um pouco mais. E aí a gente faz o recorte do evangélico dentro do segmento do cristianismo como um todo. Aqui a gente tem um recorte importante porque entra o elemento da fé comum. O evangélico compartilhando a fé comum na suficiência da Escritura, na mediação exclusiva de Cristo, na graça salvadora, me possibilita olhar para esta pessoa e vê-la alcançado pelo evangelho da graça, meu irmão em Cristo, e adorar o mesmo Deus com essa pessoa. Aqui cabe o culto. Ah, isso é ecumenismo? Não. Isso é um culto interdenominacional. Frentes, né? A minha cidade cedia, Campina Grande, o maior movimento evangélico público do Brasil, reunindo mais de 15 mil pessoas por ano, chamado Consciência Cristã, Encontro da Consciência Cristã. Começou logo depois que eu saí de lá. E só foi possível porque os pastores a Organização dos Ministros Evangélicos da Borborema se juntou e disse, a nossa cidade está começando a hospedar movimentos de nova consciência, que era de nova era, se opondo ao cristianismo. A gente não pode deixar isso barato, não. Vamos levantar a bandeira do evangelho, unindo-se às igrejas presbiterianas, batistas, Assembleia de Deus, Congregacional e tudo mais, e começou esse movimento que trouxe para o Brasil os maiores preletores do mundo já. Mark Dever, John Piper e tantos outros estiveram lá no interior da Paraíba por causa dessa visão de que nós somos um povo de Deus, percebe? Agora, nós somos iguais? Não. Nós temos diferenças, e algumas grandes. Essas diferenças grandes nos possibilitam nos associarmos em segmentos por tradição religiosa, reformado, por exemplo, e promover um Congresso da Fiel, uma Semana da Fé Reformada, editoras que transcendem o limite da denominação, como a editora Cultura Cristã Nossa, que produz material que é usado por muitas outras irmãs de outras denominações. Percebe? Veja que à medida que você estreita o limite, você aumenta no conteúdo. É igual a massa de pizza. Quanto mais você bate e espalha, mais fininha ela fica. Se você concentra, ela fica mais rechonchuda, né? E aí você vai ter até que você chega no ponto da comunhão mais profunda, que é aquela da congregação local. Você tem a denominação e tem a congregação local. Saber transitar nesses níveis é a sabedoria necessária, muito mais nesse mundo plural e diverso que está aqui. Eu não posso pegar nenhum desses recortes e dizer, eu não entro nesse ambiente aqui, ou eu não saio desse círculo aqui. Como se ao invés de ser uma
pirâmide ou um bloco pedagógico fosse um cilindro, né? Tem pessoas que fazem o recorte da sua vida em cilindro. Ele é universalista, todo mundo é igual, toda fé cabe, tudo pode. Ou ele é sectarista, é só o meu grupo, a minha religião, a minha igreja é a única que presta, na denominação, inclusive. Ele fecha o limite. Então, o cilindro não é sábio, nem o platô. A postura apropriada é a escalonada de níveis diferenciados. E assim, queridos, nós somos chamados pela graça de Deus a saber ver, interpretar e viver as diversas relações. O autor, então, propõe no final, ele cita alguns exemplos, ele é europeu, falando da realidade da Europa, do norte, do centro, do sul, de vários segmentos em que, no mundo muito mais diversificado e secularizado, nós cristãos temos que lembrar que nós somos chamados para viver em todos esses níveis. E aí ele nos apresenta exemplos de envolvimento dos cristãos em causas da sua própria sociedade, jovens gregos ortodoxos que foram às ruas de Atenas para limpar a rua com saco de lixo, veja, algo produzido pela igreja, não é? No contexto de Portugal, que ele fala de Lisboa, uma igreja da Assembleia de Deus que acolheu muitos imigrantes vindos do continente africano, Moçambique, Angola, e cuidando destas pessoas, especialmente daqueles que tinham problema com droga. Não é? E a igreja cresceu de tal maneira que se tornou visível, e o prefeito da cidade somou esforços e pediu. Isso me fez lembrar uma conversa que eu tive com um colega, eu não vou dizer porque é numa área mais restrita quem e onde foi. Ele disse, olha, tem um colega meu, num país do Oriente Médio, que ele faz um trabalho tão bom de cuidado, de capelania, de carceragem, que quando um muçulmano é preso nesse país, eles ligam para esse pastor missionário e dizem, vem aqui dar assistência a essa pessoa, porque ele está desconsolado, desesperado e tudo mais. Ele não chama um imã, não é? Não é interessante isso, né? Você perceber, a pessoa que conseguiu transitar ao ponto de dizer, eu tenho, pelo amor de Cristo e pela causa de Cristo, um bem a fazer à sociedade, aquele outro, ao ponto dos outros reconhecerem essa expressão e saberem dele se utilizar. E aí o autor encerra apresentando 9 pontos do Comitê de Lausanne para a Evangelização Social. E é com isso que eu vou encerrar o nosso estudo nesta noite. Ele diz, o primeiro, nós temos que retomar a oração na vida pessoal e coletiva. Esse é um outro ponto que vários têm destacado. No mundo em que a instituição entrou em falência, que as pessoas desconfiam do argumento, não é? Nós temos que voltar a lembrar a dependência espiritual de Deus, na nossa própria vida. Vivenciar isso e coletivamente também. Isso em si só é um testemunho que é dado. Segundo, esclarecer o objetivo e a mensagem da evangelização nas grandes cidades, que não é colonização. Não é simplesmente eu estou colocando a bandeirinha da minha denominação em cada bairro. O que é o evangelho? É Deus alcançando pecadores em Cristo Jesus para si mesmo, né? O meu propósito é comunicar a graça de Cristo Jesus para pecadores que somos todos que tem. Terceiro, promover cooperação bíblica e prática entre igrejas e cooperação entre igrejas e grupos para-eclesiásticos. Nos grandes centros, isso acaba se tornando mais difícil porque a gente fica quase que autossuficiente, né? A nossa dinâmica e tudo mais. Eu que estive na realidade de campo missionário transcultural, é quase impossível você viver essa realidade sozinho. Você vai morrer. É preciso saber minimamente dialogar com outros e ter essas relações. Quarto, reverter o derrotismo cristão pela renovação de igrejas estagnadas e chamando os cristãos de volta às cidades. A cidade não é de Satanás, não. Não é? Então, assim, o que são igrejas estagnadas? Não tem a ver com ser tradicional e estar morto, não. Tem a ver com tradicionalismo, é outra história, né? É gente que está na tradição, mas nem mesmo acredita naquilo que dá. Vamos renovar, vamos resgatar o nosso tesouro, trazer de volta, né? Quinto, restaurar uma atmosfera de comunhão familiar na igreja urbana. Gente, como isso é importante. Numa época de desagregação familiar, de tanta desestruturação, imagina o impacto na sociedade se nós, como cristãos, começássemos a focar mais a família e abrir nossa casa para receber outras famílias também, para junto buscarmos a Deus e sua orientação. Este é o ponto que coloca.
recuperar a credibilidade para a mensagem por meio da identificação com as necessidades sociais e intelectuais das pessoas e da resposta a elas. Ou seja, onde essa pessoa está na sua vida, em que ponto da sociedade, qual o seu nível de compreensão, e falar de uma maneira sensível a ela. Sétimo, pesquisar na cidade pessoas escondidas, ministérios existentes e as forças que a formaram, históricas, atuais, especialmente o lugar e o poder da mídia de massa. O que ele está dizendo é, quais são os bolsões que não estão ouvindo a mensagem cristã aqui? Nós conseguimos, veja, normalmente a gente pensa na favela, né? A igreja evangélica tem 2 segmentos que ela não consegue alcançar, como um todo, igreja evangélica como um todo, não estou falando especificamente a presbiteriana, não. Os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Os extremos da sociedade são bolsões inalcançados. Por razões distintas, há um isolamento muito grande do restante da sociedade. Planejar o despertamento treinando obreiros para a cidade, para esta vida, né? Para vivermos essa vida. E, por fim, permear toda a estrutura municipal para a transformação de pessoas e estruturas sociais. Como cristãos, estarmos presentes na vida da sociedade, buscando o seu bem, querendo o seu bem, e vermos cada cidadão como um agente de Deus no lugar que está. Eu sei que isso parece utópico, não parece? Quando olho assim, eu confesso, na minha própria vida, no meu ministério, há uma distância muito grande de ver isso. Eu tenho o privilégio de poder viver da palavra, do ministério da palavra, e me desgastar nisso. Eu tenho um prazer nisso. Mas eu confesso que quando me deparo com realidades como essa, e realidades outras que a gente vai experimentar também, que são ditas aqui, e vamos voltar a experimentar pela graça de Deus no trabalho transcultural, isso me faz lembrar que o mundo é a seara, como disse o Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja a seara. Então a seara está branca. Os trabalhadores são poucos. Nós, pastores, somos... Eu não estou falando isso em tom de queixa, né? Apenas de constatação. Nós somos drenados pela estrutura eclesiástica porque há uma demanda eclesiástica muito forte. E eu gosto de me dedicar ao trabalho disso, não há nenhum problema nisso. O ponto é que se nós acharmos que tudo que a gente tem para fazer é dentro das 4 paredes, a gente fica ineficaz no cumprimento da missão. Percebem? Que Deus nos dê graça para enxergarmos o campo como ele é. Como diz a Escritura Sagrada, e eu termino com a leitura desse texto que eu tinha separado, Mateus 9, 35, falando do ministério de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus vai onde o povo está, vendo onde eles estão, como eles estão, com o evangelho do reino e com o seu poder de alívio da dor que o povo está sentindo como Messias que é. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por este encontro desta noite. Pedimos que tu nos ajudes a vivermos como testemunhas tuas neste presente momento, a termos a nossa fé confessional, ortodoxa, bíblica, renovada, restaurada, vigorosa em nosso coração, em nossa mente, capacitando-nos ao serviço do Senhor e ao serviço do próximo, de tal maneira que o mundo possa ver em nós pecadores que amam Jesus como Redentor e Salvador, e que por amar Jesus também expressam o amor de Jesus aos outros, buscando o bem do próximo, buscando semear a mensagem cristã e demonstrar o teu amor nas ações que nos cabem no meio da nossa sociedade. Dá-nos sabedoria de saber transitar nos diversos níveis, nos diversos segmentos da sociedade, e não acovardadamente nos escondermos em guetos, nem licenciosamente sermos ingênuos numa entrega universal, sem o critério da santidade. Pedimos especialmente, Senhor, pelos nossos irmãos que ocupam cargos públicos em nosso país.
Nominalmente, rogamos a tua graça para o ministro da Educação, reverendo Milton Ribeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, reverendo, que tu os assista, assim como a Damares e tantos outros irmãos nossos que estão a serviço da população brasileira. Que o façam da melhor forma. Ajude-os a suportarem as críticas, os embates, na consciência de serviço ao próximo e a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe.